Boa noite. Esse curso é o curso de Teologia, baseado no livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. É um curso promovido pelas igrejas na Baixada Santista. Pedimos a todos que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações para que mais pessoas tenham acesso a esse curso, a essas aulas. Então, com isso, você irá contribuir, você irá ajudar para a difusão dessas aulas. Nós queremos, antes de iniciarmos na aula propriamente dita, nós veremos nessa noite a lição número 6, que trata sobre o plano de Deus. E nós temos, nesse tema, o plano de Deus, nós temos 4 lições que abordam o plano de Deus. Então, vamos iniciar na lição 6 com a primeira parte desse tema, o plano de Deus. E hoje vamos ver sobre o homem tripartido. Então, isso é muito importante. Embora muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre esse assunto, já tenham ouvido falar que o homem possui 3 partes. O homem foi criado por Deus de uma forma muito especial, diferente de todo o resto da criação. No primeiro curso que nós tivemos, nós vimos a maneira excelente como Deus criou o homem. E nos demais itens da criação, o Senhor criou com a palavra: haja luz, haja firmamento, apareça a porção seca, haja seres viventes. E tudo se fez com a palavra de Deus. Porém, quando Deus formou o homem, Deus formou o homem de modo diferente de todo o resto da criação. Ele formou o homem à sua própria imagem. E é muito interessante e significativo que em Gênesis ele diz uma palavra, vamos localizar aqui. Ele diz, no capítulo 1, versículo 26, inicia dessa forma: também disse Deus no singular, disse Deus. E depois ele diz, façamos, no plural, porque o nosso Deus é triuno. É exatamente isso que nós vimos nas primeiras aulas, a Trindade. Nós vimos sobre o Deus Pai, sobre o Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus alcança o homem com a sua Trindade. Muito interessante isso. Então, primeiro disse Deus no singular, depois façamos no plural. Aí diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, depois de ele ter criado todas as coisas, quando ele foi criar o homem e formar o homem, ele teve, na Trindade, ele teve uma pequena conferência, como se na hora de formar o homem, eles, entre si, era comum acordo entre si, façamos. Então, houve um envolvimento da Trindade na criação do homem. Aí ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi formado à imagem e à semelhança de Deus. E cada vez que nós ouvimos falar sobre isso, nós precisamos ter um sentimento agradável, um sentimento bom, porque nós somos homens, nós somos seres humanos e nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus. E isso porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Por causa do plano e do propósito de Deus, fomos formados dessa forma especial. Então isso é para que o plano e o propósito de Deus sejam cumpridos. E é por isso que nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus.
é muito interessante. Eu gostaria até de aproveitar e, como foi na outra aula, usando como suporte para a lição de hoje, a lição número 6, fazer algumas citações. O Senhor, ele veio em carne, o Senhor, ele se tornou um homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele nasceu de uma virgem e dessa forma ele obteve a sua humanidade, vivendo aqui na terra por 33 anos e meio, e ele foi à cruz para nos redimir, para nos resgatar, e ressuscitou ao terceiro dia. Mas é muito interessante e até curioso. Isso, nós entendemos que isso intriga os estudiosos, porque mesmo no Antigo Testamento, nós vemos 4 aparições de nosso Deus como homem. Ele ainda não havia encarnado, ele ainda não havia entrado na humanidade, mas ele apareceu como homem. Isso é muito interessante. Nós vemos em 4 ocasiões. Nós vemos na ocasião quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, que ele visitou Abraão. Ele visitou como homem. Nós vimos numa outra ocasião em que Jacó estava retornando para a terra com a sua família e diz que ao transpor o val de Jaboque, e antes de amanhecer, ele estava lutando com o homem. E essa luta que ele travou com o homem, ele estava lutando com Deus. Então Deus apareceu e se manifestou como homem. Ainda houve uma outra situação, uma outra ocasião em que Deus apareceu como homem. Isso foi na época de Josué, após terem passado pelo Rio Jordão, e eles estavam na altura de Jericó, eles estavam prestes a travar a batalha com Jericó, e ali então Josué se depara com um homem, um anjo com a espada desembainhada, mas era um homem, era figura humana. Então Josué até confundiu e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Era um homem com uma espada desembainhada. E aí então o Senhor falou para ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aí Josué se prostrou e ouviu as palavras de Deus. E numa outra ocasião que Deus apareceu como homem no Antigo Testamento, foi na época do nascimento de Sansão, na época dos juízes, quando então Manoá viu, com sua esposa, viu o anjo do Senhor, e era como homem, e eles puderam falar com o anjo do Senhor, que era como um homem, e ficaram maravilhados, porque quando eles fizeram a sua oferenda, então, junto com a fumaça da oferta, também aquele homem, aquele anjo, ele também subiu junto com a fumaça da oferta. Então foram 4 ocasiões em que Deus apareceu no Antigo Testamento como homem. E isso é curioso, isso é até de certa forma intrigante para os estudiosos, porque como ele apareceu como homem, ele sendo Deus, e não havia ainda se encarnado, não havia ainda nascido da Virgem, e crescido e vindo como Salvador. Então isso mostra o quê? Que Deus ele tem essa aparência, a aparência humana, e nós fomos formados à sua imagem e conforme a sua semelhança. E isso para que Deus possa cumprir a sua vontade, o seu propósito e o seu plano em nossas vidas. Então, por isso nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Isso tem uma importância muito grande, um significado muito grande, que nós podemos todos apreciar, podemos todos agradecer e louvar o nosso Deus por isso, por Ele ter tido esse propósito, por Ele ter esse plano eterno, e por causa disso, então, Ele ter nos formado. Isso é algo maravilhoso. E nós desejamos agora ler um versículo com todos vocês que estão nos assistindo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Queremos ler com vocês e vocês poderão estar acompanhando com a sua Bíblia, poderão estar acompanhando com o seu livro e também tendo um bloco de anotações para fazer as suas anotações. Vamos ler todos juntos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, cumpre a tua palavra em nossas vidas. Senhor, todos nós que estamos ouvindo esse versículo, todos nós que estamos lendo esse versículo, possamos achar graça aos teus olhos para ter o cumprimento da tua palavra em nossa vida. Realmente conserva íntegro, Senhor, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Também esclarece para nós, torna claro para nós essas três partes do homem, para que nós possamos, Senhor, agradar o teu coração, viver para o Senhor, viver de modo digno do Senhor e servir ao Senhor com todo o nosso ser, amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Possamos te amar assim, Senhor, de uma forma absoluta, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós convidamos você a acompanhar conosco, abrindo o seu livro, na página 50. Vamos começar então a ver a lição 6, o plano de Deus, o homem tripartido. Aleluia. Um ser especial. Como vimos na lição 8 do volume 1, o homem foi feito de maneira muito especial. Diferente das demais criaturas de Deus, ele foi feito à imagem de Deus e conforme sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A imagem se refere ao aspecto interior e a semelhança ao aspecto exterior. Vimos também que o ser humano possui três partes: espírito, alma e corpo, conforme diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta lição, veremos mais detalhadamente cada uma dessas partes e como devemos cuidar delas para que Deus possa cumprir seu propósito ao nos criar e para que sejamos íntegros e irrepreensíveis quando o Senhor Jesus voltar. Nós temos alguns desenhos que podem nos ajudar, alguns diagramas que serão mostrados para vocês. São, falando de uma maneira simples, são 3 círculos. Tem o círculo mais exterior, né, que denota uma esfera mais exterior. Tem um círculo intermediário, que denota uma esfera dentro do círculo maior. E um círculo mais interior, que denota uma esfera interior dentro da esfera intermediária. Isso será apresentado para você e ajudará você a compreender. O círculo mais exterior fala do corpo, o círculo intermediário diz respeito à alma, e o círculo mais interior, dentro do círculo que se refere à alma, esse círculo mais interior diz respeito, representa o espírito do homem, o espírito humano. Então é muito importante isso, porque muito provavelmente você já esteja familiarizado em ouvir sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas falar sobre o espírito humano é algo novo. O espírito do homem, o espírito humano. E todas as pessoas foram criadas, foram feitas dessa forma. Elas têm no seu mais interior,
dentro da alma um órgão chamado espírito humano. Mas vamos prosseguir, para nós compreendermos melhor. Primeiramente, vamos falar sobre o corpo. Vamos começar pela parte mais óbvia e visível, o corpo humano. Embora Deus seja espírito e só possamos contatá-lo em nosso espírito humano, Ele nos deu um corpo para contatar o mundo material e nele viver. É por meio do corpo que nos alimentamos, respiramos, tocamos as coisas e as manejamos, nos movimentamos e nos expressamos. O corpo humano é um mistério. Apesar de todo o avanço da ciência, biologia e medicina, os estudiosos ainda ficam abismados com a complexidade do corpo humano. Quem poderia ter criado algo tão complexo e tão perfeito em seus movimentos e funções? Embora haja seres capazes de realizar coisas que o homem não pode, como voar e viver sob a água, e bem mais forte do que o homem, ainda assim, o homem é, sem dúvida, o mais complexo e maravilhoso de toda a criação de Deus. Em Salmos 139, versículos do 13 ao 16, Davi escreve: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Nessa descrição tão poética, o salmista reconhece que Deus o criou e de modo maravilhoso. Realmente, se nós começarmos a meditar, nós começarmos a considerar a maneira como viemos a este mundo, a maneira como fomos formados no ventre de nossas mães, realmente nós vamos ficar maravilhados, né? Isso é a soberania de Deus. Isso é o poder de Deus. Isso é a força do seu poder. Isso é a realidade do poder sobrenatural, incalculável, majestoso e verdadeiro de Deus. Que esse poder está sobre todas as coisas. A sua soberania está sobre tudo e sobre todos. Mas vamos continuar a ler para o Senhor falar conosco, falar mais e mais conosco. Nosso corpo contém todo o nosso ser. É a casca, entre aspas, o invólucro, que envolve a parte psicológica e a espiritual. Tanto a alma como o espírito precisam do corpo para viver, agir e expressar-se. O nosso corpo, ele é importante, né? Por isso, devemos cuidar bem dele. Paulo afirma que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pela regeneração, nós nos tornamos a morada de Deus. E o corpo é a parte mais exterior dessa morada. Vejam como o corpo é importante, né? É o santuário de Deus. É o santuário do Espírito Santo. É a morada de Deus. Então, o nosso corpo, ele tem um valor importante. E nós precisamos aprender isso, notar isso. Nós precisamos conhecer a importância que tem o nosso corpo. Como filhos de Deus, devemos cuidar da saúde física a fim de ter disposição para servir o Senhor e viver para Ele. O viver da igreja depende em parte de nosso corpo. Se estamos doentes,
cansados ou indispostos, preferimos ficar em casa e não participar das reuniões da igreja, embora nosso espírito almeje por elas. Também precisamos valorizar nosso corpo e cuidar dele por meio de exercícios físicos e alimentação saudável, para que vivamos bastante e o Senhor tenha tempo e oportunidade de trabalhar e crescer em nós. Então, vemos que precisamos cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da alimentação, também fazer exercícios, né? Exercícios físicos. A alimentação mostra e diz respeito a uma alimentação saudável, né? E os exercícios físicos, né, é para manter sempre o corpo em atividade. Louvado seja o Senhor. Então, isso para nós vivemos mais, ter a oportunidade de trabalhar, o Senhor trabalhar em nós e crescer em nós. Uma vez que nos aperfeiçoa, Ele quer nos usar. Se, porém, não cuidarmos bem do corpo, talvez não tenhamos tanta saúde para ser úteis a Ele. Vivemos num tempo em que a aparência, a beleza e a formosura físicas são muito valorizadas. Muitos despendem tempo e dinheiro para cuidar de si. É o que se chama de geração saúde. O objetivo deles é despertar nos outros a inveja e a cobiça. Nós, porém, não somos assim. Não cuidamos do corpo apenas para que seja sarado, como muitos querem. Nosso objetivo em cuidar da saúde e viver mais e melhor é que queremos ser úteis a Deus e viver para Ele o mais que pudermos. Então, pouco a pouco, o Senhor vai mostrando para nós, através dessa lição, que nós podemos ser úteis nas mãos de Deus. Nós podemos ser usados por Deus. E para que o Senhor conte conosco e possa nos usar, nós precisamos ter o nosso corpo em melhor condição possível. Então, com essa visão, nós vamos ter encargo de cuidar bem do nosso corpo, de alimentar, fazer exercícios, para que possamos viver por mais tempo e ser úteis a Deus por mais tempo. Então, quanto mais nós pudermos viver, quanto mais tempo pudermos viver, melhor. E se nós ganharmos de Deus a longevidade, isso é uma bênção prometida por Deus. Isso é o que nós vimos até no Antigo Testamento, onde diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então é uma promessa de Deus para aqueles que honram pai e mãe, é uma bênção de Deus para aqueles que honram pai e mãe, a longevidade. Mas vamos continuar aqui na página 52. Além disso, o Novo Testamento nos exorta a cuidar das ações que fazemos por meio do corpo. Por meio dele podemos tanto glorificar a Deus, como servir às paixões da carne. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo aborda a questão da fornicação, isto é, relações sexuais ilícitas. Ele afirma que os outros pecados são fora do corpo, mas a fornicação, quando uma pessoa solteira pratica sexo antes do casamento, ou alguém casado comete adultério, é um pecado cometido no corpo e contra o próprio corpo. Embora isso seja tão comum e aceito na sociedade, como filhos de Deus, devemos fugir dessas coisas. Antes de ser salvos, talvez usássemos nosso corpo de qualquer maneira para satisfazer nossos desejos pecaminosos. Mas agora, devemos santificá-lo como morada de Deus. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó afirma: fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Nossos olhos são a porta de entrada de muitas coisas que podem nos contaminar, nos levar a pecar
e a fazer coisas que não agradam a Deus. Devemos atentar para o que vemos, ouvimos e tocamos. Isso também tem relação com cuidar do corpo, como santuário do Espírito Santo. O mesmo se aplica a certas práticas, como a bebida, o fumo e o uso de drogas. Embora a Bíblia não diga que é pecado beber, devemos nos lembrar que nosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Um preço muito alto, 1 Coríntios 6, versículo 20. E não devemos colocar nele quaisquer substâncias que podem prejudicá-lo. Devemos apresentar nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Esse é o mais racional a fazer. Desse modo, ele será conservado santo, íntegro e irrepreensível até a volta do Senhor. Então, essa visão de que nós precisamos cuidar dos nossos corpos é algo que Deus quer que tenhamos. Talvez em outras épocas não dávamos importância para isso, mas agora, ao ver, perceber e notar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a morada de Deus, e que Deus precisa de nós para sermos úteis no seu plano eterno e propósito eterno, nós vemos a importância de cuidarmos bem dos nossos corpos. Vejamos agora a segunda parte do homem, que é a alma. Então a primeira parte é o corpo, depois a alma e depois o espírito humano. Vamos ver agora o que diz sobre a segunda parte do homem tripartido, a alma, suas partes e funções. A página 53. Vejamos agora uma parte de nosso ser interior, a alma. Em grego, a palavra para alma é psuque, de onde vem termos como psique, psicologia e etc. A alma, portanto, é nossa parte psicológica. Por meio dela podemos raciocinar, ter emoções, tomar decisões. Então, como nós falamos no início, aqueles três círculos, um mais exterior, um intermediário e um no centro. Agora nós vamos ver a parte intermediária, o círculo intermediário, onde tem um outro círculo no núcleo, no interior. Então essa parte intermediária diz respeito à alma. A alma é formada por três partes: mente, vontade e emoção. Então é a parte psicológica do homem. O corpo, a parte mais exterior, é usada para contactar a esfera física e material. E nós temos a audição, podemos ouvir, temos a visão, por meio dos olhos podemos ver, e nós temos também o olfato, o paladar e o tato. E agora nós temos, na parte intermediária, que é a alma, nós temos a função psicológica e por meio da alma podemos contatar a esfera, o mundo psicológico. Isso através de pensamentos, através das emoções, através da vontade. Vamos ver um pouco mais sobre isso. De acordo com os estudiosos, a alma humana tem três partes que se relacionam a três funções: mente, que são os pensamentos, raciocínios, imaginação, criatividade. A outra parte é emoção, onde nós temos o humor, sentimentos, desejos, gostos e sensibilidade. E a terceira parte é a vontade, onde nós encontramos a determinação, disposição, escolhas, decisões. Se por meio do corpo contatamos as coisas do mundo físico, com a alma contatamos o mundo psicológico. Vejamos as funções de cada uma dessas partes. Mente.
Podemos dizer que a mente é a parte líder da alma, visto que sua função é pensar, raciocinar, aprender, saber. Em Salmo 139:14, que lemos anteriormente, o salmista afirma que sua alma sabe. Isso mostra que saber é função da alma. Então ele diz no Salmo, a minha alma sabe. Então o saber é função da alma. Logo, a mente faz parte da alma, porque saber está ligado à mente. Que a mente é que detém os conhecimentos, que pode saber. Então, se a alma sabe, então a mente faz parte da alma. Além disso, Provérbios 2:10 mostra que o conhecimento também é função da alma. O conhecimento será agradável à tua alma. Então, o conhecimento também faz parte da alma. Então, o conhecimento está ligado à mente, por isso a mente é uma parte da alma. A mente se utiliza do corpo para se alimentar, para obter conhecimento, por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A mente obtém informações que compõem seu conhecimento do mundo físico. Por meio dos olhos e dos ouvidos, a mente também estuda e aprende, como uma aula, numa palestra e até mesmo na leitura de lições como esta. Devemos usar a mente para pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque já morremos com Cristo para o mundo e seus prazeres, a fim de viver para Deus. Colossenses 3, 2-3. Emoção. A emoção é a parte da alma que contém os sentimentos, prazeres e gostos. É a parte que controla nossa sensibilidade emocional. Nos dias de hoje, mais e mais pessoas têm sido acometidas por distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão e etc. Mesmo muitos cristãos têm passado por isso. Por um lado, temos o consolo e encorajamento da palavra. Por outro, há a pressão do mundo, a correria do dia a dia, o curso deste mundo e as dificuldades de relacionamento nos vários ambientes em que nos encontramos, inclusive entre os irmãos. Isso torna nossa emoção muito instável e pouco confiável. Por isso, devemos sempre exercitar o Espírito e nos voltar ao Senhor para que Ele nos supra de vida. Uma das funções de nossa alma é ter Deus como sua alegria, conforme diz o profeta Isaías. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Então fala de alegria, né, fala de emoção e fala de alma. Então a emoção faz parte da alma. Isaías capítulo 61, versículo 10, parte A. Quando a vida divina transborda de nosso espírito e permeia nossa emoção, somos capazes de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mateus 22, 37. Amar a palavra, conforme Salmos 119, versículo 47, 97, 127, 143, 159, 163, 165, 167, 174. São todos os versículos que estão relacionados a amar a palavra, né? E amor fala também de emoção, então mostra que a emoção faz parte da alma. Também amar os irmãos, João 13:34 e Romanos 13:8. E amar até mesmo nossos inimigos, Mateus 5:44. Também somos capazes de não amar o mundo, nem as coisas que há nele. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Com uma emoção equilibrada, conseguimos amar segundo o amor de Deus. Vontade. A terceira parte de nossa alma é a vontade, com a qual fazemos escolhas, tomamos decisões e queremos coisas. Salmos 13:2 diz que nossa alma pode ficar indecisa. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Nossa vontade foi feita para escolher e buscar Deus e seus interesses, como vemos em 1 Crônicas 22:19.
Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus. Então nós precisamos ter também a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. É maravilhoso o fato de termos sido feitos dessa forma especial, como seres tripartidos, com 3 partes: corpo, alma e espírito. E a nossa alma é tão importante para isso, assim como o nosso corpo, né? E precisamos aprender e ter muitas experiências e saber como utilizar para a vontade de Deus, para o cumprimento do plano eterno de Deus. Desde a criação do homem, Deus lhe deu o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e seguir por caminhos diferentes. Infelizmente, o ser humano foi enganado pelo diabo e levado a fazer a escolha errada, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme 1 Timóteo 2,14. A partir daí, nossa alma caída tende a escolher o que não agrada a Deus. Devemos submeter nossa alma ao Senhor a fim de escolher o que Ele quer e buscar agradá-lo e satisfazê-lo. Além disso, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Colossenses 3:1. Quando buscamos fazer a vontade de Deus, experimentamos que ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. São vários e vários versículos, né, que vocês poderão ler com calma e poderão desfrutar, né, ter momentos aprazíveis na presença de Deus, lendo cada um desses versículos. São vários versículos, mas eles esclarecem muitas coisas, eles abordam muitos temas e temas importantes para nós. Agora vamos ver sobre a terceira parte do homem, espírito, o espírito humano. O espírito, suas partes e funções. Queremos até dar um destaque, porque o espírito é a chave para o plano eterno de Deus. O espírito do homem é o ponto de partida, é a chave. Tem por meio do espírito humano é que nós podemos conhecer a Deus diretamente, ter um conhecimento direto de Deus e da sua vontade. O espírito humano é a parte mais interior do homem e foi criado para unir-se a Deus e o adorar. Eu vou agora pular algumas citações aqui. É em nosso espírito que somos regenerados. Antes de sermos regenerados, ele é apenas um órgão. Depois que nascemos de novo, ele deve tornar-se nossa pessoa. Esse órgão também é composto de 3 partes. Então, naquelas esferas, naqueles círculos que estão sendo apresentados, o espírito é a parte mais interior, é o núcleo no interior da alma. É bastante misterioso esse órgão e é importante prestarmos atenção, porque é através desse órgão que nós podemos servir a Deus e adorá-lo. Então, vamos ver, prosseguir, que esse órgão também tem 3 funções: a consciência, a intuição e a comunhão. Vamos ver um pouco sobre cada uma dessas funções. Consciência. A consciência é a parte líder de nosso espírito e serve para distinguir entre certo e errado, bom e mal, para condenar ou justificar. Em Gênesis 4, na história de Caim e Abel, temos um exemplo de como a consciência funciona. Caim irou-se contra seu irmão, Abel, porque a oferta de seu irmão foi aceita e a sua não. Deus, então, tentou fazer Caim exercitar sua consciência, dizendo: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado está sempre à nossa porta, e se a abrirmos, ele entra. O que pode impedir-nos de abri-la
é nossa consciência. Ela nos alerta. Quando não a ouvimos, abrimos a porta e o pecado entra. É assim que cometemos atos maus. Se Caim tivesse ouvido a consciência, não teria assassinado seu irmão, porém ele não deu ouvidos a ela. Comunhão. A função da comunhão é contatar, adorar e servir a Deus. Quando oramos, é em nosso espírito que temos comunhão com Deus. Hebreus 4,16 diz que podemos achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Isso ocorre em nosso espírito. Nosso espírito é como um portal que nos dá acesso direto ao trono de Deus nos céus. É como um elevador. Sempre que nos voltamos ao espírito, entramos nesse elevador que nos conduz direto à presença de Deus. Intuição. A intuição é a parte de nosso espírito que nos permite obter um sentimento ou um conhecimento íntimo direto de Deus. É também a parte em que a unção de Deus nos ensina acerca de todas as coisas. Somente pela intuição de nosso espírito regenerado é que podemos conhecer Deus. Uma vez que o espírito é o órgão para contatar e conter Deus, é por meio da intuição que ele fala a nós. Esse falar é diferente de nossos ensinamentos bíblicos, conceitos morais ou entendimento de certo e errado. Ensinos, conceitos e entendimentos são funções de nossa mente. O que ocorre por meio da intuição excede nosso entendimento natural. É um falar íntimo que percebemos apenas em nosso espírito. Como filhos de Deus, devemos buscar ter comunhão com Ele para ouvir seu falar e sua direção a nós. Graças a Deus, né? Então, com isso, nós então encerramos a apresentação da lição 6, que fala sobre o plano de Deus, parte 1. É muito importante, é muito significativo conhecermos essas três partes do homem, né? Isso mostra o quê? Que Deus ele tem um plano eterno para cada um de nós. Deus ele nos criou dessa forma especial, para que nós tenhamos condições de contatá-lo, adorá-lo, servi-lo. E para isso nós precisamos de todo o nosso ser. Espírito, no mais interior, a alma, que é a parte intermediária, e o corpo, que é a parte mais exterior. Nós precisamos de todo o nosso ser. Todas essas partes, elas estão integradas. E todas essas partes juntas, é dessa forma que podemos agradar o nosso Deus. Por isso é que está escrito primeiro aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus vos abençoe. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam também da sala de comunhão. Então, esse curso que estamos oferecendo, nós temos essas três partes. Uma apresentação da aula, nós temos a sala de comunhão, onde é tirada uma foto e é onde é contado para a sua presença e a sua frequência. E temos também as questões que poderão ser respondidas e encaminhadas por e-mail. Nós incentivamos você a participar de todas essas partes do curso, né? E que Deus vos abençoe, né? Vos conceda então um curso, né? Um curso bom, e vos conceda muito prazer, né? Em realizar esse curso. Seja algo aprazível para você, algo prazeroso para você, né? E até a próxima quinta, então, onde estaremos falando da segunda parte do plano de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima semana.